Boa noite, então, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite a vocês que estão aqui. E vamos esperar o pessoal do Instagram ligar para a gente falar boa noite para eles também. Os outros que estão chegando agora também, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal do Instagram. Bom, estamos todos iniciando agora um novo momento. Nós decidimos por esse tema, para falarmos sobre esse tema, como ajudar as pessoas. Porque a turma do pessoal de formação, nosso grupo que está seguindo, de formação em constelação familiar, várias pessoas quiseram que a gente gravasse um vídeo. Então a gente vai gravar esse vídeo como material, que segue junto com o curso, mas eu senti de trabalhar e de falar com todos como a gente pode verdadeiramente ajudar alguém. Quais são os movimentos internos e a nossa postura que nos faz ajudar as pessoas e não ficarmos doentes? Então, hoje, quando eu pensei sobre como conduzir essa fala, porque a gente poderia caminhar de várias formas, eu me lembrei da pessoa que mais me serviu. Que na verdade é a pessoa que mais serve a todos nós, até quando não está tão perto de nós. E eu lembrei da minha mãe, e pensei, e senti, me conectei com quem eu estaria, agora à noite. E eu me lembrei o quanto nossa mãe também nos servia com poemas, com orações que ela decorava. E eu me lembrei de um poema que fala muito do servir. E eu não falo tão bem como minha mãe, mas eu trouxe esse poema, que para mim é um dos mais belos, que é assim: Senhor, eu gostaria de servir, gostaria de dar o meu contributo em favor de um mundo melhor. Eu gostaria de ser grande e nobre, para que a dor batesse em retirada da terra. Eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que a noite da terra fossem mais belas. Mas ante a minha pequenez, Senhor, não podendo eu ser uma via láctea, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem vive na solidão. Ah, Senhor, eu queria tanto ser uma chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Ah, mas como eu sei que nunca o hei de conseguir, eu te venho pedir para ser um copo de água fria, matando a sede, a agonia de alguém que está na desesperação. Ah, Senhor, eu queria tanto ser um trigal maduro, para repletar a mesa da humanidade com o pão. Ah, mas se eu não puder, permita-me, Senhor, ser apenas um grão que, caído no chão, se transforme no milhão e atenda a fome inteira da multidão. Senhor, eu queria tanto ser uma montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas como eu sei que nunca o hei de conseguir, eu te venho pedir para ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde seguem os heróis. Ou uma escada para ajudar na subida dos homens. Mas se mesmo nisso eu não lograr, eu te venho pedir para me permitir ser o primeiro degrau. Ah, Senhor, eu queria tanto ser um artista, um prosador, para falar a magia da sua mensagem de eterna pujança. Mas me falta a palavra, o estro, a tinta, a empatia. E é por isso, Senhor, que eu te venho pedir. Deixe-me sentar à beira do caminho,
para que quando passe alguém de mansinho eu lhe diga: olá, meu amigo. E ele, olhando-me, possa perguntar quem sou. E eu olho para ele e digo: sou teu amigo. Deixa-me caminhar um pouco contigo. E ele, olhando-me, se me permitir, caminharei contigo por um trecho do caminho. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu nasci. Obrigada porque eu te percebo em mim. Obrigada porque eu te vejo em tudo. E assim, talvez, na humildade e na pequenez, eu possa verdadeiramente te servir. Tinha pensado se vocês iam bater palma, não? Era só para contar um poema que me fez, então, recordar minha mãe. Bom, para nós conseguirmos realmente servir alguém, nós precisamos tomar daquela que mais nos serviu, no primeiro momento, nos dando a vida. E depois, muitas outras coisas são acrescentadas. Muitas vezes uma mãe se torna às vezes agressiva e estranha, com atitudes estranhas. E a gente às vezes se sente rejeitada, agredida, enfim. Mas quando a gente olha atrás dessa atitude, nossa mãe ainda assim está nos servindo. Ela quer que a gente se afaste dela, porque ela carrega um peso e não quer, no seu inconsciente, que a gente faça o mesmo. E essa nossa fala de hoje é muito nesse sentido. Eu senti também a necessidade de falar um pouco sobre a postura do ajudante, porque se o tema é a ajuda, a gente precisa compreender qual é a postura que eu preciso adotar para verdadeiramente ajudar. E eu me lembrei que quando eu conheci as abordagens terapêuticas, tanto de constelação quanto de renascimento e respiração, que foi me trazido ao mesmo tempo, no mesmo ano, no final do ano de 2003 e início de 2004. Então, mesmo em 2004, no segundo semestre, eu já tinha feito um ou outro curso de Reiki, me parece, e eu estava atendendo alguém. Eu tinha empresa de outra área, né, outro ramo de atividade, e eu estava atendendo alguém na sala de atendimento da clínica onde eu tinha feito o curso. E no momento em que eu estava atendendo essa pessoa, uma voz interna me disse, porque eu estava em dúvida. Aquilo para mim era muito novo e fantástico. Eu nem sabia que existia terapia até 2003. Eu não sabia que isso existia. Eu pensava que existiam médicos psiquiatras e que existiam psicólogos, mas que tinha essas outras abordagens de cursos livres, né? Enfim, eu não compreendi, apesar de estudar muito desde criança, desde os 7 anos, eu estudo muito sobre tudo isso, mas eu não sabia que isso poderia ser sintetizado para ajudar alguém nesse formato que a gente faz hoje. Então, essa voz interna me disse assim, porque eu estava em dúvida se eu seguiria atendendo numa sala ou se eu venderia minha empresa, mudaria o ramo de atividade. E essa voz interna, vinda lá de dentro do meu coração, me disse o seguinte: se você seguir esses 3 princípios, as forças universais sempre estarão com você. Você pode passar por dificuldades, mas sempre você terá uma solução. As forças universais vão te conduzir. Esses são os 3 princípios e você precisa segui-los nessa ordem de prioridade. Primeiro princípio: realizar no mundo o que você veio realizar. Ou seja, finalmente alinhar-me com a minha missão, com aquilo que eu vim fazer. E na verdade, antes que essa voz interna me dissesse os princípios, lá na minha cabeça, né, na minha mente, me veio que eu teria como primeiro objetivo a saúde humana, e não é. Então eu achei muito interessante, porque o primeiro objetivo é realizar no mundo o que você veio realizar.
Depois é que eu fui compreender, porque ficar saudável ou doente não é um problema meu, né? A gente entrega o mesmo prato de alimento para todos, um come, o outro joga fora. Então a realidade, né, da cura ou não, da saúde ou da doença, é de responsabilidade da pessoa, e não do médico, e não do psicólogo, e não do terapeuta, e não da mãe, e não do pai. É uma decisão pessoal. Eu não entendi naquele tempo muito bem, não, mas eu falei, então, né, vamos embora ver os outros princípios. E me disse, segundo objetivo, não é nem princípio, objetivo. Segundo objetivo, a saúde humana. Falei, agora começou a falar minha língua. Porque eu pensava, né? Sabe, gente, né? Aquela pessoa dedicada a ajudar, enfim. E depois, com o passar do tempo, eu vim perceber que esse impulso de ajudar, naquela época, tinha muito mais a ver com carência do que com competência, né? Verdade, gente. A maioria desse povo que sai doido ajudando os outros, não é porque dá conta mesmo, não. Eles ajudam de manhã e tá doente de noite, né? Ele faz uma coisa durante o dia e adoece. Por quê? Por causa da postura. Porque está lá levando não a sua abundância, mas a sua carência. Tem muito isso. Em vários lugares, inclusive, né, no nosso meio terapêutico. Tem dentro das religiões, tem na rua, tem com pessoas da família, enfim. E o terceiro objetivo, que veio lá dentro, né, aquela voz interna, foi o resultado financeiro pelo trabalho bem feito. Então, dentro desse movimento terapêutico, seja na medicina, seja na psicologia, seja na terapia holística, enfim, esses princípios precisam nortear o ajudante. A gente pode ser um mecânico, por exemplo, de carro, né? E cobrar mais caro, fazer alguma coisa. Ele vai continuar sendo mecânico, porque ele faz uma atitude linda, necessária, mas é prática, é matéria. Ele vai trocar uma peça, é um trabalho maravilhoso. Mas a gente não consegue, e ele pode fazer isso por dinheiro. E é ótimo, e é necessário, e está tudo certo. Mas o terapeuta, na linha da saúde, em qualquer área, que trabalha visando o dinheiro e sendo irresponsável com qualquer indicação, até quando indica um colega, sendo que o cliente ou o paciente não precisa, ele está sendo irresponsável. E isso gera um mau efeito. E principalmente nessa área terapêutica, nós precisamos seguir esses princípios. E o resultado financeiro vem pelo... Gente, eu contei uma história lá do fundo da minha alma. Pelo trabalho bem feito. O trabalho bem feito é quando a gente realmente consegue treinar pessoas para serem felizes. A gente consegue ajudar alguém a morrer em paz. Não é salvar a vida das pessoas, mas é respeitar o destino da pessoa e acompanhar a pessoa através daquilo que lhe é apontado. É estar em sintonia com o sistema familiar da pessoa e com a própria pessoa para acompanhá-la naquilo que ela precisa, que nem sempre é o que ela quer, quando ela te solicita e nós tivermos para dar. Então, dentro desse trabalho, a postura do ajudante precisa ser de extremo respeito. O terceiro objetivo é o resultado financeiro. E ele vem quando o trabalho é bem feito. E o trabalho, ele só é bem feito quando a pessoa que você atende tem resultado. Porque se você faz algo, mas o seu coração não está conectado com a missão, você está olhando para a pessoa e pensando quanto você vai ganhar com aquele atendimento, você não está com a sua alma ligada na alma da pessoa, você não está a serviço da pessoa.
E o resultado na pessoa não acontece. E esse movimento terapêutico, alguém que trabalha nesse formato, só atrai para próximo de si pessoas carentes e com muitos problemas que nem sempre são realmente resolvidos. Sabe aquelas pessoas que procuram ajuda, mas não quer a ajuda? Ela vai até você e fala, nossa, mas me falaram tão bem de você, você é a minha última salvação. E eu já falo assim, bom, eu acho que não vou dar conta não, vamos deixar de mão disso, não gasta seu dinheiro comigo, né? Hans Tendan é um professor meu de terapia de regressão, né? Professor, porque ele é professor de basicamente todos nós. Ele diz o seguinte, quando chega uma pessoa assim, um cliente assim, indique ele a um terapeuta que você confia, mas que você não gosta. Fala, não, eu não dou conta não, o seu caso, sabe para quê? É para Luana. Mas eu gosto de você, né? Fala, não, vai fazer teta healing com a Luana. Bicho, o seu caso, né? Então você indica um bom terapeuta, mas que você não gosta muito dele, porque você já manda logo o problema, né? Você não manda ele para um lugar, né? Não seja desonesto com a pessoa. Mas, né? Fala, lembra do dia que a Luana passou uma raivinha no você? Fala, vai lá, gaste dinheiro comigo, não. Então, esses 3 objetivos ou princípios, eles precisam nortear as nossas ações em qualquer lugar. Bom, vamos sair agora um pouquinho do movimento, digamos, profissional, no nosso dia a dia. Como a gente pode ajudar as pessoas sem ficar doente? Por que a gente fica doente? E o terapeuta também fica doente. A classe que trabalha na área de saúde precisa, todo o tempo, né, de receber algo. Por quê? Como terapeuta em qualquer área, seja da psicologia, seja terapia holística, enfim, se eu não resolvo meus próprios problemas, pelo menos os mais básicos, né? Aqueles que são os que os nossos clientes trazem mesmo. Quando eu vou atender uma pessoa, eu entro em ressonância, o problema da pessoa entra em ressonância com o meu, que tem a ver com o mesmo problema dele. E quando eu mexo em algo dele, eu estou mexendo em algo meu. É um dos motivos. Bom, como que eu posso fazer em relação a isso? Nós precisamos resolver, no mínimo, as coisas mais básicas que norteiam a nossa relação com as pessoas e com o mundo. Eu preciso me curar, no mínimo, das coisas básicas. Eu preciso querer, eu preciso estudar. Eu preciso estudar, mas acima de tudo, eu preciso vivenciar o que eu estudo. Eu preciso colocar em prática na minha vida o que eu falo, o que eu sugiro, o que eu explico. Eu preciso viver. E não foi 1 ou 2 vezes na minha vida que eu, estando com alguma questão pessoal, me coloco em meditação para entender, né, o que eu posso fazer. Aí vem a tal da voz interna e diz assim, faz o que você ensina. Rápido, simples, prático, né? Se fosse uma cliente sua, o que você diria para ela? O que você acharia que ela precisava fazer? Claro, a resposta vem na hora, mas a gente não quer não, né? A gente quer ficar ali naquele trem. Porque quando a gente chega a parar para meditar, para achar uma resposta, no mínimo 1 semana já passou, você com aquilo lá, né? Esperando aquilo, o vento soprar e você sair daquilo ali sem mudar muita coisa. Mas daí a coisa tem que mudar, aí vai, né? A gente começa, né, respirar muito fundo e vai hoje, vai amanhã. A gente pensa, gente, eu preciso resolver isso, né? Está me cansando. Aí a gente se coloca, se pergunta, né? O que eu preciso fazer, né? O que isso quer me ensinar? Então vem a resposta. Aplique na sua vida o que você diz. Ah, ok, só isso? Coisa à toa. Aí a gente aplica e imediatamente a gente transforma aquilo. Então, dentro do movimento de ajuda, né,
que é o tópico do nosso terceiro módulo, viu? Tem um monte de pedidos lá dos vídeos que vocês estão pedindo. Até ontem eu rindo com o Túlio, falei, então, quase tudo aqui estão no terceiro e quarto módulo. Então, o terceiro módulo trata das ordens da ajuda. Então, a gente saber como ajudar. Bom, se é um familiar, se é uma pessoa no aeroporto, na fila do banco, em algum lugar que não é uma pessoa conhecida, muitas vezes, a gente que tem um movimento interno de ajudante, você está quieto, não é verdade? Você está quieto, a pessoa senta do seu lado, ele começa a falar dos problemas dele, você nem sabe quem é a gente. Certa vez, assim, isso acontece direto, né? Certa vez eu ia fazer um trabalho fora do Brasil, e quando eu vou a trabalho, então eu leio um livro no avião, né? E o tempo que eu estou no avião, eu estou lendo para eu melhorar o meu espanhol. E eu sentei, né, daqui para lá, eu sentei e sentou a jovem do meu lado. Gente, ela falou a vida dela inteira, ela é filha de um empresário aqui em Goiânia, entendeu? Tempo de eu ler uma página do livro. Como eu não tinha outra coisa para dar para ela, ela precisava muito, o que eu fiz? Dei o livro. Igual vai sem treino mesmo. E lá eu me resolvo. Então, e é assim, a gente tá num lugar, a pessoa ele começa a reclamar, né? Nossa, mas essa filha tá difícil, né? Porque o mundo, porque não sei o quê, porque meu marido, porque meus filhos, enfim. E vamos falando. E a gente pensa, nossa, que interessante. E como agir, né? É preciso aprender a não dar palpite e nem conselho. Então, o que a gente faz? Só fica ouvindo? Não. A gente aprende a perguntar. As pessoas que falam para nós qualquer coisa, ele não quer resposta. A resposta está dentro dele. A gente precisa saber fazer a pergunta. Não é dar a resposta. Porque aquilo que eu faria não é o que ela faria. O que é bom para mim não é o que é bom para ela. Não é o que é bom para o outro. E na mesma situação, algo que move dentro de mim me leva para a direita, e se uma pessoa na mesma situação, aquilo que ela traz dentro dela leva ela para outro caminho. Então a gente precisa aprender a perguntar, é a coisa mais simples do mundo. O que você acha que é melhor para você? Né? O que você acha? Mas estar ali presente e respeitando se a pessoa disser que o melhor é ela voltar para casa e seguir sendo agredida pelo marido dela. Sim, eu concordo com você. Mas concordar não é com a boca, não. É com o corpo inteiro. Concordar que a pessoa ainda precisa daquele movimento. Por quê? Nesse caso, né? Nem sei por que citei esse caso. Por quê? Porque quando há agressões entre casais, a responsabilidade é dos dois. Não é só do homem agressivo. Quando um homem agride, tem algo nele, no sistema dele, que o impulsiona nessa direção. Mas tem algo nela e no sistema dela que impulsiona na mesma direção. Então não adianta capturar o homem, botar ela em algum lugar. Ah, vamos ficar a 500 metros de distância. E aí leva ela e bota ela em outro lugar. Daqui 6 meses ela está apanhando do outro, do próximo, porque o problema não foi resolvido. O que leva ela a atrair e querer estar na situação não foi resolvido. E nós, mulheres no Brasil, e nos colocamos numa sacola de vítima terrível, onde nós queremos que a justiça faça aquilo que nem sempre é justo. Porque justiça e o que é justo não caminham juntos. E ao invés de nós, mulheres, buscarmos uma solução para o motivo pelo qual eu atraio e vivencio isso, eu apenas quero agredir o masculino. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar apanhando, muito pelo contrário, né? Eu brinco, quem tem panela de pressão em casa não precisa apanhar de marido. Estou brincando também, né? Mas é verdade. Brincando também, mas é verdade. Então, a gente precisa, muitas vezes, afastar desse companheiro.
ou esse companheiro pode tomar a decisão de afastar dessa mulher também, né? Para que isso não aconteça, mas buscar uma solução, porque eu estou vivendo isso. E nós vamos encontrar isso muito próximo. Geralmente na geração dos pais, na nossa postura em relação aos nossos pais, ou na nossa postura em relação aos nossos avós. Quase sempre está aqui, não passa muito longe não. Às vezes tem algo mais atrás. Às vezes um fato acontecido no nosso sistema familiar faz a nossa postura como filha, como neta, como sobrinha, como bisneta, faz com que a gente atraia e queira passar por essa situação para que alguém lá de trás seja visto e reconhecido. Então, se eu curo, se eu mudo dentro de mim o que me fazia atrair esse tipo de relacionamento, o mesmo homem ou a mesma mulher ou um outro relacionamento, ele será diferente. Esse homem, por quê? Porque o que eu vou pedir a ele de dentro de mim vai ser outra coisa, não vai ser mais aquilo que eu pedi ao homem anterior. Porque eu mudei. Então, quando a gente quer ajudar alguém, pergunte o que você sente que é melhor para você. Isso te deixa livre de pegar um peso, uma responsabilidade que não é sua. Porque quando a gente dá uma orientação, né? Tem até assim, vou dar um conselho, né? Quase todos os conselheiros têm uma vida problemática, né? Quase todas as pessoas que vivem querendo mudar, dando pitaco na vida dos outros, têm problemas nas suas próprias experiências, nas suas áreas da vida. Então, aprender a perguntar. E, nesse caso, nem sempre, nesse caso, não sendo um terapeuta, sendo uma pessoa amiga, uma pessoa da família, nós sim precisamos fazer essas perguntas, porque naquele momento nós não temos ferramentas. A gente só tem o nosso ouvido, o nosso amor, a nossa boa vontade. A gente não sabe às vezes o que fazer. Então, se a gente conhece alguém que a gente confia, a gente indica, né? Para que a pessoa faça algum tipo de abordagem terapêutica, seja constelação, seja outra coisa. E depois, quando a gente age dessa forma, nós estamos respeitando a pessoa. Por que a gente adoece muito? Porque a gente não concorda com a dinâmica vivida pela pessoa. Então eu entro verbal ou internamente contra alguém em relação àquilo que a pessoa está falando. Vamos supor, uma mãe reclama que o filho é muito agressivo. Aí eu já fico com raiva do menino, né? Digamos. Aí eu já penso algo sobre aquele menino, aquela menina. E isso, quando a gente pensa assim, seja numa relação de amizade, mas principalmente na relação terapêutica, quando eu sou um terapeuta, e eu fico bravo com aquela situação, eu não concordo com ela dentro de mim, imediatamente algo dentro de mim, que vem daquele sistema, me faz adoecer. Porque se tem alguém que está agressivo, se tem alguém que age de uma forma estranha, é porque aquela pessoa está vinculado com um trauma pessoal, com uma questão pessoal, outras vezes está vinculado com algo que aconteceu no passado. Como Bert Hellinger diz, todas as crianças são boas. E nós também, diante da vida e do mundo, nós somos crianças. Eu esqueci hoje de falar para desligar o celular. Ele desperta mesmo desligado. Eu sei. Tranquilo. Eu preciso que isso não aconteça nas horas das constelações. Agora até que não tem muito problema não. Então, essa é a ordem da ajuda. A síntese é essa. Dar ao outro aquilo que ele precisa. E nunca é palpite nem conselho, né? São falas pontuais. Muitas vezes você conta para a pessoa. Agora foi desligar? Agora foi desligar, gente. Tranquila. Então, nem sempre é o que ele, né, dar ao outro. Tá vendo o que acontece com o celular? Pois Né?
A gente sai do mundo online e vem para o desonline. Então, a síntese das ordens da ajuda é dar ao outro aquilo que ele precisa. Como eu disse, que nem é conselho, é pitaco, não. É mostrar para a pessoa quais são os princípios que norteiam um bom relacionamento, os princípios que norteiam a saúde. Para isso a gente precisa estudar os princípios, saber deles, né? Tem muita gente que nem sabe quem são esses princípios, não conhece os princípios e diz que é constelador, né? Ou consteladora. Porque assistiu um ou outro workshop e sabe que se botar o povo em peso sai mexendo. Verdade, gente, infelizmente. Se eu botar aqui, a primeira vez que eu assisti uma palestra de constelação em 2003, 2004, naquela mesma semana eu achei que era tão legal que eu fui para um grupo que eu coordenava, botei o povo lá, todo mundo saiu mexendo e chorando. Então isso acontece, mas eu não sabia, né? Eu não sabia que não podia. Então funciona, até quando a gente é irresponsável, funciona. Então, para isso, para ser um ajudante de verdade, nessa abordagem, eu preciso entender esses princípios e viver esses princípios. Então, só de ver constelação não me torna constelador primeiro. Por quê? Porque para eu ser constelador ou consteladora, eu preciso participar de um campo. Tem gente que assiste um bocado de workshop, nunca fez curso, não tem certificado, nada, e diz que é constelador. Essa pessoa não é porque os outros consteladores não querem, não. São os campos. O campo mesmo. Como que você médico fala, não, pratiquei ali um pouquinho, eu já estou ótimo, né? Mas você não faz parte do campo, do que? Do grupo, do campo. Do campo do inconsciente de todos os médicos. Então, para ser e fazer um bom trabalho, a gente precisa aprender a vivenciar. O certificado não faz uma pessoa ser bom constelador, nem constelar. Às vezes você tem o certificado e não consegue. Para fazer esse trabalho, a gente é tomado. É um movimento que vem de um outro lugar e te coloca, e as pessoas começam a vir e as coisas começam a acontecer. Mas o certificado é necessário, porque quando você tem aquela certificação, que começou lá, veio do Bert, veio para o Jacob Schneider, estou falando da minha linhagem, né? E para o Décio e para mim, e alguém que recebe de mim, então nós estamos conectados nesse campo. É uma autorização do campo para que você faça algo. Então, é como alguém antigamente, né? Quando eu era criança, assim, né? Muito antigamente, porque eu não sou desse tempo do antigamente, mas quando eu era criança, a gente ia no dentista prático, eles eram bons também, eu acho, não sei. Às vezes tem uns que seriam melhores, né? Enfim, mas hoje não. Porque você precisa pertencer a esse campo. E para pertencer a esse campo, e esse campo te ajudar a ajudar alguém, aí sim você precisa do certificado. E tem gente que tem o certificado, pertence ao campo, mas o campo não te impulsiona. Né? A coisa não acontece. Por quê? Porque não é a sua missão. Mas isso nunca é perdido. Porque a gente não usa isso só para atender as pessoas. A gente usa isso para ser uma pessoa digna, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa íntegra, respeitosa, que verdadeiramente pode ajudar alguém. Mesmo que seja lá na fila do banco, seja no ponto de ônibus, seja no aeroporto, seja na vida, em qualquer lugar. E isso escorre para os nossos descendentes. Então, vamos voltar lá na síntese, dar ao outro aquilo que ele precisa, que nem sempre é o que ele quer. Então, às vezes a pessoa quer uma coisa, e tem gente que chega, e há pouco tempo, agora aconteceu um caso. A pessoa veio para uma constelação, lógico, todo mundo que vem fazer uma constelação tem que ter um problema, porque se a pessoa chega sem um problema, só porque eu quero olhar como é que está a minha relação com a minha mãe, fala, ok, respeito sua mãe, para isso você não precisa me pagar não. Né? Você vai, respeita sua mãe, pronto, você precisa constelar, ué, para quê? E a pessoa queria ter um determinado resultado no seu casamento. Então isso não a gente não constela uma pessoa, por exemplo, para o meu marido voltar para casa, um exemplo. Não, você constela porque você está sofrendo porque seu marido foi embora.
Por que isso tá te doendo tanto? Sempre é porque você tem problema de relacionamento com seus pais. Porque se a gente está bem com os nossos pais, o marido vai embora, o que que acontece? Vem outro, né? A mulher vai embora, vem outra. Por quê? Porque você está inteiro, está feliz. Ah, a gente dá assim uma choradinha uns 2, 3 dias, mas depois passa, né? Por quê? Porque você está forte, você está bem. Agora, quando a pessoa sofre demais porque o marido foi embora, ou pelo namorado, enfim, ou a mulher, é porque você é carente, criatura. E é carente não é daquele homem, daquela mulher, não. Você é carente na sua infância. Você é carente porque você, de alguma forma, por algum motivo, se afastou de sua mãe ou do seu pai. Aconteceu uma morte lá, uma criança que não nasceu, enfim. Olha o que aconteceu, que a paixão acaba. Fica só aquele amor tranquilo, né? Que não dói, que não sofre. Então, dar ao outro o que ele precisa, que nem sempre é o que ele quer, quando a gente tiver para dar. Então, muitas vezes a pessoa te pede algo que você não tem competência ou não tem aquilo para dar. Isso vale tanto na relação terapêutica, quanto também nas relações de parceiros, de amigos. Às vezes uma amiga sua quer que você faça algo por ela e você não pode. Então, aquilo que o nosso corpo diz não, pronto. O primeiro movimento, você me leva em casa, você me dá carona? Aí lá dentro dá aquela coisa assim, você fala assim, eu sinto muito, eu posso pedir Uber para você? Né? Por quê? Às vezes você não sabe por quê. Outras vezes você fala assim, fulano, você aceita que eu te dê carona? Às vezes a mesma pessoa no mesmo lugar. Então, aquilo que é bom, o seu corpo mostra imediatamente. E quando nós agimos de acordo com o movimento do nosso corpo, e não da nossa cabeça, a gente acerta 100% das vezes. Às vezes a gente gasta 1, 2, 3 dias para ter coragem de falar um não. Mas quando você fala esse não, a pessoa fica brava, ela fica irritada, mas passa um tempinho, tudo se organiza de um outro jeito, e a sua relação com aquela pessoa melhora. Mesmo que passe 1 mês, 6 meses, sabe? Mas você sente que precisou dizer aquele não. Quando a gente diz não, no momento certo, a gente está ajudando não só a nós, mas estamos ajudando também a outra pessoa. Toda postura correta, ela é correta para todos. Toda atitude de postura adequada é adequada para todos. Ela adequa a todos. Quando a gente diz não para um filho, quando a gente diz para a nossa mãe, querida mamãe, eu sinto muito, eu deixo isso com você. Isso é seu. Eu me afasto com respeito. Sabe? Às vezes, nossas mães e nossos pais, que também por sua vez foram crianças, muitas vezes têm atitudes estranhas em relação aos filhos. Algumas vezes porque nós não os respeitamos de verdade, outras vezes a gente também não sabe. E a gente só vai compreender isso depois, numa outra profundidade, olhando para algo mais além. Então, às vezes, nossos pais também nos desrespeitam. E quando isso acontece, nós como filhos, precisamos estar no nosso lugar. Não é debater, não é querer que a mãe, querer que o pai mude. Mas você também não tem a obrigação de receber aquilo. Então, internamente a gente dá um passo para trás e diz, isso a gente pode verbalizar ou só sentir. Deixo isso com você, querida mãe ou querido pai. Karina não levantou o papel, aí não tem perguntas, ótimo. No Facebook também não, né? Alguém quer falar algo? Levante a mãozinha quem vai constelar, por favor. Vocês, né? Certinho. Ok. Tem saludos desde Venezuela. Que bueno. E alguém comentou no Facebook, pura euzinha, o que você falou. Pura euzinha. Então, tomara que tenha valido para todos, né? Até para mim mesma, vez por outra eu tô precisando recordar, né? Recordar isso.
Mas nós, quando estamos nesse movimento terapêutico, nesse formato terapêutico que eu escolhi para a minha vida, quando a gente dá uma derrapadinha, imediatamente um campo te mostra. A gente sente tonta, sente dor, assim, algo estranho. Você, opa, deixa eu voltar para o meu lugar. Né? E a gente vai treinando tanto. E logo tudo se torna mais leve. A gente já não sofre mais. A gente não adoece mais. Porque a gente respeita as pessoas. Então, aquilo que é do outro fica com ele. E a elaboração é dele, com aquilo que a gente entrega para ele. E eu, particularmente, aprendi com meu professor. Quando eu ouvi isso dele, eu senti na hora que eu já fazia isso. Eu aprendi com meu professor que nós, como terapeutas, consteladores, enfim, nós precisamos acreditar que o nosso cliente é capaz. Confiar no nosso cliente, que ele é capaz de fazer o que ele tem que fazer. Quem não sente isso, dorme com seus clientes. Você vai dormir e a cabeça está o tempo todo lembrando de todos, pensando, será que fulano vai morrer? Será que o outro vai pular da janela? Será que o outro vai voltar com o marido? Será que a outra vai... Né? Então, quando a gente respeita, você entrega aquilo que foi possível, que veio do campo da outra pessoa para que você fizesse aquilo. Vez por outra eu falo para a cliente, em nome do seu pai, eu vou te falar tal coisa. Né? Porque às vezes o pai já tinha falado, mas não tinha valido, né? A gente sente que a gente é impulsionado pelo sistema da pessoa em falar ou agir dessa ou daquela maneira. Então, quando a gente age nesse formato, a gente termina como as pessoas veem. Tem o nosso curso de formação, cada módulo são 27 horas, eu creio. Sexta das 13 às 22, sábado de 8h30 às 21, domingo de 8h30 às 19. A hora que termina, o que vocês acham que eu estou sentindo? Gente, vamos pra rua, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa. Então, quando a gente tem essa postura, não interessa quantas horas você trabalha. É muito bom. Por quê? Porque a gente está alinhado com uma missão. Nosso corpo está bem, está saudável, está feliz. Então, na hora que a gente termina, a gente pode ficar na rua até mais tarde, para distrair, para conversar, né? Então, você levantou a mãozinha, doutor? Pois é, que estava imaginando aqui, falando sobre a autorização do campo, muitas das vezes a gente não está muito bem, ou de momento a gente sente assim, um desconforto. Poderia ser assim, um desacordo com o campo da gente? Sim, um desacordo com o campo da gente, outras vezes um desacordo com o campo do outro que você está conversando, sabe? Isso acontece muito com os professores, por exemplo, e a gente muitas vezes é professor sentado dentro de uma sala de aula. Acontece muito com os professores, porque não concordam, por exemplo, com os pais dos alunos. Então, se eu não concordo que os pais dos alunos são os pais perfeitos para aqueles alunos, ele adoece. Então, ele quer salvar o menino do pai porque o pai está preso. Ou salvar o menino da mãe porque a mãe tem um determinado comportamento que o professor não concorda. Então, ele não está concordando, não é só com o seu sistema, com o dele, né? Ele não está concordando com o sistema do outro também. Daí vem as doenças. E até esse jargão que a gente fala que a gente não dá conta de consertar o mundo. Se a gente desse conta de consertar a gente, né? Pois é. Porque nós também somos um mundo, né? E a gente consegue, né? A gente consegue modificar situações. A gente não consegue realmente mudar o outro, mas a gente consegue mudar a gente. E a gente consegue ajudar o outro a mudar a ele mesmo, né? Aí a postura estranha é quando a gente quer mudar o outro. Mas a gente pode ajudar o outro a mudar ele mesmo. Algo mais? Alguém mais? Ok? Bom, então a gente vai passar agora para as constelações. E agradecemos a presença e o carinho do pessoal do Instagram, pessoal do Facebook e do YouTube também. Sigamos sempre de... Coração. Ah, não, gente, fala mais alto. Corações conectados.
Tchau, 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 gente.